Mas a proposta pelo WhatsApp, o cliente só vai conseguir, avaliar única e exclusivamente o preço, né. O preço versus aquilo que você está prestando de serviço. Ou seja, não gera valor para o cliente, certo? O cliente simplesmente vai olhar aquilo e vai falar: "Bom, eu tenho essa prestação de serviço, eu tenho esse valor", e ele vai escolher pelo quê? Ele vai escolher pelo que é mais barato. E o cliente que vem pelo preço, gente, vai embora pelo preço. Por isso que é importante você gerar valor no seu serviço, tá bom? Então, quando a gente manda uma proposta, além de você gerar valor para o seu serviço, fica claro para o cliente também aquilo que ele está contratando. Ou seja, isso também diminui depois o ruído que você tem com esse cliente. Porque se o cliente sabe exatamente aquilo que ele está contratando, futuramente ele não vai ter dúvida se está incluído o post ou não, se está incluído fazer o gerenciamento dos stories, se você responde mensagem ou não, enfim, fica tudo muito claro. É um documento, né? E aí fica também as coisas formalizadas, né? Apesar de eu também indicar que você use contrato, mas a proposta é o primeiro documento que o cliente tem, né? Além disso, transmite muito mais profissionalismo do que simplesmente você só mandar ali para o cliente pelo WhatsApp o valor do seu serviço, certo? Mostra também o seu diferencial, né? E além disso, você consegue mostrar por uma proposta que você entende qual é a necessidade do cliente. Ou seja, que você é a melhor opção para esse cliente contratar, que não existe uma pessoa melhor para atender. Agora, ai, tá bom, Paola, mas como que eu vou fazer tudo isso numa proposta? E aí eu vou explicar para vocês o passo a passo disso, tá bom? Primeiro, para você entender exatamente o que o cliente tem de necessidade e ser de fato essa pessoa que o cliente precisa para resolver os problemas dele, para resolver o foco de investir na rede social, você precisa entender com o cliente, fazer um diagnóstico com ele, né? E eu sempre falo assim, o fluxo de prospecção e vendas, ele é muito importante. Você precisa seguir todos os passos. Quando a gente está falando de uma prestação de serviço, a pessoa ela contrata você porque ela está confiando no seu trabalho. E como que ela, se ela nem te conhece, ela vai confiar no seu trabalho? Então, minimamente, quando você recebe um contato, seja por indicação de alguém, seja pelas suas próprias redes sociais, seja por anúncio, pelo que for, você não vai simplesmente mandar um orçamento pelo WhatsApp. Você vai marcar uma reunião com o cliente. Ai, Paula, mas fazer reunião dá trabalho. Sim, gente. Ser profissional dá trabalho. Então, você marca uma reunião com o cliente. Não precisa ser uma reunião presencial, se você não conseguir. O online está aí para ajudar, né? Mas marca uma reunião online com esse cliente. Para quê? Para você fazer o diagnóstico do cliente e mandar uma proposta que seja personalizada e que o cliente não vá recusar. É muito melhor você ter dois, três, sei lá, quatro clientes, que você faça quatro reuniões mensais, uma por semana, e que você feche com 3 ou 2 clientes, do que você ficar mandando inúmeros orçamentos e nunca fechar com cliente nenhum. Ou ter que mandar 10 orçamentos, 20 propostas, por exemplo, 20 orçamentos e não fechar com ninguém. Então, mais vale você sentar com o cliente, fazer uma reunião, se der presencial melhor, se não der, faça minimamente online, mas que tenha aquele primeiro contato, que o cliente perceba que você está preocupado com o negócio de verdade dele, né? Tem que ser mesmo genuíno. Então faça essa reunião com o cliente. E nessa reunião não é simplesmente conversar sem objetivo nenhum, não é isso, gente. É você fazer um diagnóstico do que o seu cliente precisa. Normalmente o cliente chega e fala assim pra gente: "Ah, eu quero vender mais. Ah, eu preciso disso, eu estou investindo na rede social para aquilo", enfim, ele já vem com a receita, basicamente, né, do que ele entende que é o que ele precisa. Mas a maioria das reuniões que eu faço com o cliente, eu entendo o que o cliente precisa e falo: "Olha, você está me procurando de repente para fazer isso, isso, isso", e no começo era muito comum, por exemplo, o cliente me procurar para fazer anúncio e fazer anúncio sem estar com a rede social preparada para receber essas pessoas não fazia sentido, então precisava fazer primeiro ali um trabalho, né, de gestão de redes sociais, produzir conteúdo, e eu falava para o cliente: "Olha, você não precisa agora fazer tráfego, primeiro você precisa arrumar a casa".
Então, o cliente também, isso gera autoridade, ele entende valor, que você não quer simplesmente vender um serviço para ele que não vai ser eficaz, que não vai trazer um resultado. Então, por isso que é importante fazer a reunião de diagnóstico com o cliente. E mesmo que ele fale para você, olha, eu preciso disso, disso, disso. Você, como profissional e como estrategista, precisa entender se é aquilo mesmo que o cliente está precisando. Se o cliente precisa daquilo que ele está pedindo ou se ele precisa de outra coisa. Eu deixei aqui algumas perguntas no nosso mapa mental, que são coisas que você precisa entender com o seu cliente, para você gerar depois a proposta. Então, assim, não é simplesmente receber o contato de um cliente, fazer uma proposta, ter uma proposta padrão e enfiar no cliente. Não é assim. Vai sentar com o cliente e vai entender. Ok, onde esse cliente tem dificuldade? Onde esse cliente não cresce na rede social? Às vezes é uma rede social nova, né? Começada do zero, é bem comum isso. Mas às vezes o cliente está trocando de fornecedor. Por que ele está trocando de fornecedor? Né? Onde a outra pessoa está pecando? Aonde não está crescendo? Por que ele precisa da sua ajuda? Né? Qual que é o objetivo que ele tem de negócio? Mas qual que é o objetivo também que ele tem para estar investindo nas redes sociais? É um investimento contratar o nosso serviço, certo? Então você precisa entender o que ele espera de você, qual que é o resultado que ele espera da contratação do seu serviço, tá bom? Quando você sabe tudo isso, é muito mais fácil você montar uma proposta para o cliente. Como que eu trabalho hoje? Eu tenho um modelo de proposta, né? Eu tenho um padrão de proposta. Essa proposta, ela já é bem definida e aí eu vou abrir para vocês a estrutura aqui. Só que dependendo do cliente, eu preciso fazer algumas adaptações, mediante aquilo que o cliente precisa, a necessidade do cliente, eu vou lá e ajusto conforme a necessidade daquele cliente, tá bom? Agora a gente vai entrar, de fato, na estrutura da proposta. Então pensa que o primeiro passo é você entender com o cliente o que ele de fato precisa, para depois você trabalha com essa estrutura de proposta, mas você adapta aquilo que é necessário, tá bom? Então vamos lá. São 9 passos aqui, são 9, como se fossem 9 sessões da proposta, e aí eu vou explicar para vocês uma a uma como funciona, tá bom? Isso numa ordem. Então você começa a proposta com uma capa, mas é uma capa, gente, que seja clean, seja profissional. Então, se você tem uma marca, né, mesmo que seja sua, o seu nome, coloque essa marca. Se é o nome da sua agência, coloque a marca da sua agência, tá bom? Então, para começar, uma capa que identifique de quem que é essa proposta, ok? Na segunda sessão, e não menos importante é quem é você, né? Quem é o profissional por trás daquela empresa, né? Então, por exemplo, tem marketização, mas existe a Paola Mello, né? Então tem lá a capa com o logo de marketização, mas na segunda sessão eu estou falando quem eu sou. E aí o que, que é legal colocar aqui? Colocar uma foto que seja profissional, né? Então não é uma foto que você está com os amigos, nem que você está na praia, não é uma selfie, é uma foto que você esteja com uma vestimenta mesmo profissional, você quer transmitir profissionalismo, certo? Ou que seja uma foto você trabalhando, enfim, mas seja uma foto profissional, ok? Além disso, nessa sessão, né, quem é você, é importante você colocar a sua história. Então, por exemplo, no meu caso, sou a Paola Mello, trabalho com marketing há mais de 12 anos, consolidei minha carreira em várias empresas de grande nome no Brasil, empresas de tecnologia e aí por diante. Você pode colocar um resumo, né, a sua biografia, uma bio, certo? Para a pessoa saber. Se você de repente está fazendo uma migração, e aí talvez seja a maior dificuldade das pessoas, né? Quem não é dessa área, ou não veio do marketing, de comunicação, letras, enfim, que migrou totalmente, usa a favor as informações que são importantes na sua carreira. Por exemplo, de repente você é uma arquiteta que resolveu virar social media. Ótimo. Você tem conhecimento e de repente você pode ter só o nicho de arquitetura, de construção. Você já tem esse conhecimento desse segmento. Valorize as suas informações nessa sessão, tá bom? Além disso, coloque, se você tiver aqui também, resultados, né? Se você tem um X clientes e aí por diante, coloque o link das suas redes sociais, principalmente para quem não tem ainda resultado ou ainda não tem muitos clientes. É legal que você coloque as suas redes sociais
para o cliente ver como a sua rede social é profissional. Lembra que eu sempre falo que a rede social do social media é o cartão de visita, né? Se você não tem um site, você tem que ter uma rede social organizada. Então coloque o link, né? O cliente já vai ver o profissionalismo na sua própria rede social, ok? Depois da seção de quem é você, é legal você colocar o que eu chamo de pilares da empresa, né? Esses pilares é aquilo que você acredita, aquilo que você defende, qual que é o seu diferencial, né? Aqui a gente é muito organizado, a organização aqui facilita, é para facilitar mesmo o dia a dia do cliente, né? Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo para vocês no mapa mental. Vamos supor que os pilares da minha organização, né, da minha empresa fossem a criação, planejamento, gerenciamento. Eu explico quais são esses pilares, por que que é importante, por que que esses pilares são tão importantes na minha empresa, né? Isso também traz valor para o cliente, tá bom? E ele começa a enxergar a sua empresa, né, com muito mais valor. E o que que é importante lembrar aqui? Que quando a gente começa a trabalhar com social media, e talvez esse seja o maior erro, é que a gente acha que a gente é só um autônomo, um freelancer. Não. Você tem uma empresa. Você pode ser uma agência pequena, pode ser uma urgência, que eu chamo, né? Que é só você. Mas lide como um negócio. Você tem um negócio e é isso que você precisa transmitir para o seu cliente, tá bom? Porque o cliente precisa também se sentir seguro. Quando você mostra que tem pilares, que tem processos, que tem uma proposta consolidada, que tem um contrato, enfim, o cliente enxerga muito mais valor no seu serviço. Quando eu digo valor, eu não estou falando não estou falando de preço necessariamente, mas o valor, quando ele é aumentado, o preço fica menor. Então, é importante você fazer isso também, tá bom? Depois, a quarta seção da nossa proposta, prova social, né? Se você tiver logo de clientes, por exemplo, já atendi 5, 6, 7 clientes, ótimo, coloque o logo desses clientes. Se você puder também, coloque o link das redes sociais desses clientes, é o que eu faço hoje. Eu, por exemplo, tenho um cliente X, coloco lá o logo, coloco o Facebook, coloco o Instagram, coloco as redes sociais que eu faço o gerenciamento. Por quê? Porque isso é a melhor prova que o cliente pode ter da qualidade do seu serviço, né? Ele vai ter acesso aos seus clientes lá e ele vai ter acesso ao seu serviço, porque você está fazendo a gestão da rede social desse cliente, ok? Então, se você tiver, isso é mesmo muito rico. Você pode trazer outras informações também, por exemplo, você pode colocar o logo e pode colocar a quantidade de seguidores, enfim, né? Essa sessão, ela é muito importante, mas eu entendo também e sei, né? Já passei isso, que quando a gente está começando, a gente não tem essa prova social, né? Às vezes a gente está na busca do primeiro cliente. Então, coloque a sua rede social. Se você não tiver nada para colocar, tire essa sessão, né, de prova social e coloque os resultados só junto da sessão 2, que é a sessão Quem Sou Eu? E aí coloque os links das suas redes sociais, tá bom? Conforme você for tendo resultado, tiver clientes, acrescente essa sessão na sua proposta, que é muito importante, faz bastante diferença. E aí, gente, a gente chega na sessão 5. Vou até beber água, porque aqui tem muita informação. Essa aqui é a sessão que vocês têm que ter mais cuidado na proposta, na hora que você faz a proposta para o cliente. Isso por quê? É aqui que você vai mostrar quais são os pacotes. Quais são os seus pacotes. Se você ainda não tem os seus pacotes desenhados, eu sugiro que você faça isso. Se você tiver alguma dúvida, isso pode ser até um tema para uma próxima aula, mas é importante que você defina quais os pacotes que você tem, o que está incluído em cada um. E aí a gente precisa trabalhar com uma ancoragem de preço. Vou explicar o que é para quem não sabe. A ancoragem de preço, primeiro você fala qual que é o preço, né? Por exemplo, vou comprar um vestido. Fui numa loja, comprei um vestido de festa, tava lá, um vestido de R$ 2.000. Cheguei em casa e falei pro meu marido: olha, você não sabe, comprei o vestido que eu queria, R$ 2.000. Ele já vai olhar e falar: o quê? Você pagou R$ 2.000 no vestido? Falar: não, mas eu achei um que é maravilhoso só por R$ 200. Primeiro você elevou a expectativa da pessoa, né? E a pessoa viu que o valor era muito alto.
e depois você trouxe uma solução com valor ok, certo? Basicamente isso que você vai fazer na sua proposta. Você pode trabalhar com até, eu recomendo, no máximo 5 pacotes. No máximo, gente. Eu trabalho com 3 hoje, tá bom? E dá para fazer um coragem com 3 também. Mas eu trouxe o exemplo aqui para vocês de até 5, para vocês entenderem como funciona. E se vocês quiserem, vocês aplicam essa técnica com 5, senão vocês aplicam essa técnica com 3, ok? Então, vamos lá. Aqui estão os 5, vou até fechar aqui para a gente ir falando com calma. Aqui estão os 5 pacotes, né? Qual que é a ideia? A ideia é que você desenhe esses 5 pacotes e que você escolha um ou 2 no máximo, né? Que nesse caso é o pacote 3 ou o pacote 4, que é realmente aquele pacote que você quer vender. Existem pacotes que não são vantajosos para nós. Então, você vai mostrar primeiro para o cliente, né, na sua proposta, o pacote mais completo de todos. Um pacote que inclua todas as redes sociais no momento, que inclua a maior quantidade de postagem, a maior quantidade de serviço, um pacote que tenha um valor muito alto, né? E aí vou deixar aqui de sugestão para vocês o exemplo, e aí é só um exemplo, ok, para vocês entenderem a proporção dos valores. Mas é como se, vamos supor que nesse pacote você cobre lá 14 mil reais para fazer a gestão da rede social de várias redes sociais para esse cliente, postagem todos os dias, gerenciamento de stories, gerenciamento de comentários, de mensagens, enfim, o serviço mais completo. É o primeiro valor que você vai apresentar para o seu cliente. A gente vai olhar e falar, meu Deus, 14 mil reais, tudo isso. Depois, você vai apresentar para o cliente, esse não é o pacote que você quer vender, ok? Mas você quer gerar valor para o seu cliente. Né? Você quer que o cliente perceba que existe um pacote que para ele é ok, e é completo, e é ideal também, né? Você tem que prestar um serviço de qualidade para o cliente, mas que seja um pacote também que seja interessante para você. Então, primeiro você mostra o pacote mais caro, o mais alto, ok? Desse exemplo aqui é o pacote de 14 mil reais. No segundo pacote, ele é um pouquinho menos completo do que esse primeiro, ou seja, vamos supor que aqui no primeiro você está lá com todas as redes sociais, 5, 6 redes sociais que você vai fazer gerenciamento para o cliente. Nesse segundo pacote, que também não é aquele que você quer vender, você pode deixar todas essas redes sociais com menos quantidade de postagens, ou com menos o gerenciamento dos stories, enfim, e baixar um pouco o valor. Então, o pacote mais alto está lá 14 mil reais, o segundo pacote está entre 10 a 12 mil reais. Depois, você vai mostrar para o cliente o pacote 3, que é o pacote de serviço que você quer vender. Ou seja, que é interessante tanto para você quanto para o cliente. Aqui você vai colocar, por exemplo, as principais redes sociais, não todas que existem, uma quantidade ok, que faz sentido para o cliente, né? Para o cliente crescer e alcançar o objetivo dele, mas também que faça sentido para você, ok? É um pacote completo, mas que tem menos quantidade de coisas, tanto de redes sociais quanto de postagens, por exemplo, que dos outros pacotes. Que fique aí, por exemplo, na casa dos 6 a 8 mil reais. Isso, gente, eu tô falando é quem já está consolidado na profissão, né? Quem está começando, talvez cobre um pouco mais barato, porque ainda não tem tanta prova social, não tem tanto resultado, enfim. Mas esse é um pacote que dá para você vender para o cliente. E você tem que construir esses pacotes de uma maneira que o cliente olhe e fala, é esse que faz mais sentido para mim, ok? E nesse caso é o pacote 3. Para quem está aqui no Instagram, eu tô no YouTube projetando, tá bom? Então, se você tá aqui no Instagram, corre lá pro YouTube, o link tá na bio. Eu tô aqui com um mapa mental para projetar para vocês para aula, é mais fácil visualmente para vocês, tá bom? Então, voltando aqui. Já apresentei o pacote 1, que era o pacote mais caro, que eu não queria que o cliente contratasse. O pacote 2, que é um pouquinho mais barato, mas que também não faz sentido para o cliente. E o pacote 3, que é aquele pacote que eu quero que o cliente contrate. É o melhor para mim, em termos de margem de lucro, e o melhor de resultado para o cliente. Mas também eu posso trabalhar com uma segunda opção, que também é vantajoso para o cliente e para mim está ok se o cliente também contratar. Tem uma margem de lucro ali também e para mim eu fico confortável. É o pacote 4.
ele também é um pacote que você quer vender, mas que ele exige menos de você, né. E, por exemplo, tirar, por exemplo, o gerenciamento dos stories ou uma quantidade de posts, enfim, né. Faça sentido para você e faça sentido para o cliente. E por fim, o último pacote, tem que ser um pacote que claramente não vale a pena para o cliente. E não tem mal estar claro para o cliente. Porque se o cliente quiser contratar esse pacote que é o mais barato, nesse caso aqui ele teria um valor de 2.000 a R$ 2.500, ele está muito próximo do próximo pacote, que vale a pena para o cliente, que é de 3 a 5. Por quê? Porque você pode virar para o cliente, se o cliente falar assim, olha, acho que eu vou optar então pelo pacote 5. Por quê? Porque o pacote 5 é o mais econômico. O cliente ainda está, ele não está vendo valor, ele está olhando preço. São coisas totalmente diferentes. Então, quando o cliente fala para você assim, eu vou contratar o pacote 5, que é um pacote que é mais barato, por exemplo, você pode deixar muito, muito claro para ele, falar, olha, esse pacote não vale a pena para você. Por quê? Não vale a pena porque por uma diferença de R$ 500, de R$ 1.000, você tem um serviço muito mais completo que vai antecipar muito, muito mais o seu resultado, né? Então é importante você deixar claro isso para o cliente. Gente, eu sei que é bastante informação. Tá claro para vocês até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa no chat que eu dou uma olhadinha e respondo aqui para vocês. Mas é importante vocês trabalharem com os pacotes dentro da proposta e trabalhar a ancoragem de preço. Gerar primeiro o valor para o cliente, ok? Tá claro? Se tiver dúvida, deixa aqui no chat que eu respondo, tá bom? Vamos continuar aqui. Ou seja, a gente já falou então da nossa proposta. Criou a capa, né? Criou quem é você, os pilares da empresa, colocou as provas sociais, chegou no momento dos pacotes, apresentou 5 opções de pacote para o cliente, né? Os primeiros pacotes com preço mais alto, por exemplo, R$ 14.000, 10, R$ 12.000, e apresentou 2 opções de pacotes que é ok para o cliente contratar, né? Tanto em resultado quanto em investimento. É quando ele olha aquele pacote, aquele serviço, ele fala: esse aqui vale a pena para mim, tanto em valor quanto aquilo que está prestando o serviço, né? Que é o pacote 3 e o pacote 4 nesse caso. E o 5, que é o pacote mais barato, deixar claro que não vale a pena para o cliente, ok? Para ele contratar mesmo e direcionar o foco de luz para aqueles pacotes que faz sentido para você. Já determine quais são esses pacotes, tá bom? Aqui era um exemplo de 5, mas você pode fazer com 3. Então você pode, por exemplo, deixar um pacote que é com um valor muito mais alto, bem completo, cheio de rede social, com tudo mais um pouco, com um valor bem alto. O pacote mediano, que é aquele pacote que você quer vender, que faz sentido para você e faz sentido para o cliente. E o pacote mais barato, que é aquele que não vale a pena para o cliente. E deixar isso claro para ele. Fala, cliente, não, olha, para aquilo que você precisa, esse não vale a pena. A diferença é muito pequena e o resultado do próximo pacote vai ser muito melhor para sua empresa, tá bom? Depois que você apresentou os seus pacotes, o que é legal colocar na proposta? Isso é uma coisa que, quando eu comecei a usar, me ajudou muito. Eu não preciso ficar também com o cliente, assim, cobrando o cliente se ele vai fechar a proposta ou não. Eu coloco um cronograma como se fossem os próximos passos. Eu apresentei o pacote, aí eu deixo lá um cronograma para ele, coloco mesmo numa linha, né? E coloco as datas para ele. Por exemplo, a partir de agora, o que precisa então? Escolher o escopo, você vai assinar o contrato, a gente vai fazer uma reunião de briefing, né? Uma reunião inicial, vai ser desenhada a sua estratégia, produção de conteúdo, a sua primeira postagem vai sair no dia X. Por quê? Ele olha tudo isso e ele fala, ok, então até tal dia eu escolho o escopo, por exemplo, hoje é dia 22, né? Até dia 24, ou no máximo na segunda-feira, sei lá, dia 27, o cliente, eu coloco a data para escolher o escopo. Se ele assinar o contrato dia 28, dia X, por exemplo, dia 10 do próximo mês, ele já está com toda a estratégia, com todo o conteúdo, vai ser a primeira postagem dele. Ele já tem uma visão que o resultado dele vai chegar tal dia. Isso ajuda muito, ele já entende quais são os próximos passos. E agora depende dele escolher o escopo.
para vocês começarem a trabalhar juntos, tá bom? Então, eu sugiro fortemente que vocês tenham essa seção na proposta de vocês. Depois, coloque uma seção de informações importantes. Então, por exemplo, qual que é a validade dessa proposta? São 7 dias? São 5 dias úteis? Qual é a forma de pagamento? É boleto? É Pix? Né? No Brasil, aqui é multibanco, enfim, coloque essas informações, deixe claro para o cliente, né? Eu coloco também nessa seção, por exemplo, como que funciona. Todos os meses, o cliente paga a mensalidade para a gente prestar o serviço. Então, eu deixo lá essas informações ali. Não são informações, não é aquela linha pequena que é para você colocar, é para deixar mesmo claro ali para o cliente, informações que são importantes para já deixar tudo alinhadinho, tá bom? Depois, aí para finalizar a proposta, é uma chamada para ação, né? É terminar ali a proposta com uma pergunta. A que eu uso é: vamos começar. Então, assim, a proposta ela já termina de uma forma que o cliente sabe que ele está te devendo uma resposta. Normalmente é isso que acontece, o cliente vem e dá uma resposta. Porque se você não conduz dessa forma, você vai fazer uma proposta, mandar para o cliente e o cliente não vai te dar satisfação nenhuma. E ter que cobrar, eu particularmente não gosto, né? Então, dessa forma, o cliente já me dá também o retorno que eu preciso, ok? E aí você pode criar a sua própria pergunta, no meu caso é vamos começar. O que eu sugiro aqui é que você tenha uma pergunta para ele te responder, né? Quando começamos, vamos começar, e aí por diante. E por fim, os seus contatos, né? Você pode deixar aqui também deixa seu e-mail, deixa o link, por exemplo, para o WhatsApp, ou deixa o número, enfim, mas deixa a informação de contato, isso é importante também. E às vezes o cliente, desculpa, às vezes o cliente apareceu por uma indicação, e aí apareceu por uma indicação pessoal, e de repente ele está com o seu contato pessoal, deixa o número profissional, deixa o e-mail, enfim, é importante deixar isso também. E aí já deixo a ressalva aqui, como é importante vocês usarem as ferramentas profissionais. Ter um e-mail, arroba, seja o seu nome, a sua marca, enfim, não um arroba Gmail, por exemplo, ou um WhatsApp pessoal, isso vai tirando essas pequenas coisas o valor do seu serviço, né? Então, nesses pequenos detalhes fazem muita diferença, tá bom? É uma ressalva aí para vocês. Deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui no YouTube. Tá claro para vocês? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, isso aqui são basicamente 3 anos resumidos de inúmeros modelos de proposta que eu fiz na vida, né? E é o modelo que mais funciona. Se eu tivesse, assim, foi o que eu falei para vocês, se alguém no começo tivesse me falado isso, eu tinha antecipado e ganho muito, mas muito tempo mesmo. Faz muita diferença. Então, assim, segue esse passo a passo, tá bom? E vocês vão ver uma grande diferença. Se você tem dificuldade também, por exemplo, em criar a proposta em si, apesar que aqui eu dei toda a estrutura, eu sei que criar, né, fazer o layout, enfim, né, a carinha da proposta é um pouquinho mais complexo. Então, se vocês quiserem também, tem aqui o meu modelo pronto, tá bom? De proposta. Esse modelo pronto de proposta, para ajudar vocês, tá com 50% de desconto. Deixei aqui no mapa mental também um link para vocês acessarem. E 50% de desconto somente até amanhã, à meia-noite do Brasil, tá bom? Ou seja, às 3 horas da manhã aqui de Portugal. Para o pessoal do Brasil, esse modelo de proposta sai R$ 97,90. Para quem está aqui em Portugal, sai 19 euros mais o IVA, ok? Tem aqui o link para vocês acessarem esse modelo de proposta. O que é esse modelo? É um template para vocês. Esse template aqui, vocês vão receber para vocês só preencherem as informações de vocês, ou seja, onde é para colocar o logo, tá lá marcado, coloca o logo aqui, coloque aqui a sua foto, coloque aqui a sua bio, enfim. É toda a estrutura pronta para você, só para você colocar suas informações. E essa estrutura da forma que a gente falou aqui na aula de hoje, ou seja, tudo mastigadinho para vocês, tá bom? Para você ter aí a sua proposta e gerar e criar mais valor para o seu cliente. Além disso, quem quer o mapa mental dessa aula, vai lá no Instagram, manda uma mensagem para mim. Essa mensagem que você vai mandar no direct
manda para mim qual foi o seu maior aprendizado, o que que você mais gostou dessa aula, o que que você achou dessa aula, para eu disponibilizar o link desse mapa mental. Gente, esse é o todo passo a passo para vocês fazerem a proposta, é mesmo só seguir e vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Vou ver só se tem alguma dúvida aqui na aula de hoje. Se tiver, manda no chat. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para lembrar, essa aula vai ficar disponível somente 24 horas, ou seja, amanhã ela sai do YouTube, ok? Então assista, revise, assista quantas vezes quiser, compartilha com um amigo que também está começando. Não precisa necessariamente também ser só a pessoa que está como social media, mas de repente que está em outra área de marketing, faz sentido também para ela, compartilha essa aula. Se você não está inscrito no canal do YouTube, já se inscreve, porque a partir de sexta-feira tem vídeo novo toda semana. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima semana.